Olá, meninos e meninas. Vamos gravar agora a terceira e última parte do estudo de O Livro dos Espíritos da quinta-feira, dia 13 de maio de 2021. Estudo das 20 horas, que habitualmente ocorre no Centro Espírita do Calvário ao Céu. No período de pandemia, as aulas estão sendo enviadas gravadas. Estamos estudando o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que se chama Mundo Espírita ou dos Espíritos. Estamos no capítulo 4, Pluralidade das Existências. E dentro do capítulo 4, no item 3, Encarnação nos Diferentes Mundos. Vamos agora para a questão 184. A pergunta é a seguinte: o espírito pode escolher o novo mundo em que vai habitar? Nem sempre, né? Ele às vezes não tem condições. Mais ou menos como se a gente perguntar se uma criança pode escolher tudo que vai fazer. Não, às vezes não tem maturidade para essa escolha. Ela não escolhe, às vezes, a escola que ela quer ir, ou o médico que ela quer ir. Os pais que sabem aonde levar, pelo menos aonde eles entendem, né, que é o melhor para ela. Os espíritos que nos orientam também nos ajudam a fazer essas escolhas, dada a nossa imaturidade espiritual, né? Então nem sempre podemos escolher. A 184A, Kardec pergunta: se o espírito nada pede, o que determina o mundo onde ele irá reencarnar? Seu grau de evolução. Então vamos entender. A criança bate o pé e fala assim: eu quero me matricular na USP, né, na universidade. Os pais falam: não é assim que a banda toca. Você vai ser matriculado numa escola de educação infantil. É o estágio que você está. Então, independente da nossa vontade, mesmo que a gente faça birra, né, nós vamos para um planeta que oferece as condições de desenvolvimento para aquele estágio, tá certo? Não adianta a gente querer, eu quero ir para um planeta de espíritos puros, mas eu não sou espírito puro e ali nada vai me servir, não é? Eu não tenho compreensão de um mundo desse tipo como uma criança não tem de um banco de universidade. Ela precisa passar ainda pelas outras etapas. Poderá habitar esse mundo no futuro? Claro, poderá, mas por hora ela precisa passar pelas fieiras anteriores, não é? A questão 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Não, não é, né? Os mundos também passam pelo progresso. Veja o caso da Terra. Se nós olharmos para os corpos dos nossos antepassados e os nossos corpos hoje, eles passaram por progresso, né? Nós evoluímos intelectualmente, fisicamente, moralmente, né? A Terra sofreu transformações e sofrerá transformações. Então, se a gente imaginar a Terra como um mundo primitivo e os habitantes da Terra, né, podíamos ser nós mesmos, era de um jeito. A Terra como um mundo de provas e expiações é de um jeito, e a Terra como um mundo de regeneração será de outro jeito. Então nós vamos progredindo, o planeta vai progredindo, então não é sempre da mesma forma, né? A questão 186. Há mundos em que o espírito, deixando de viver num corpo material, só tem um envoltório, como envoltório perispírito? Sim, né, em mundos de espíritos puros, ela não precisa de um outro corpo, né, a não ser o próprio perispírito, que já é semimaterial, ou melhor dizendo, material, mas de uma matéria muito rarefeita. Então, essa matéria, né, rarefeita, que compõe o perispírito, é suficiente para um espírito puro. Ele não precisa de um corpo para manifestar as suas competências aí. Na questão 186A, a pergunta é a seguinte: parece resultar daí que não existe uma demarcação precisa entre o estado das últimas encarnações e do espírito puro? É exatamente isso, né? Não existe uma demarcação. O espírito vai se depurando, o seu corpo vai ficando cada vez mais rarefeito, até que ele não precisa mais desse corpo. Então ele dá um exemplo assim: é como a escuridão da noite vai aos poucos sumindo com o raiar do sol, né? A noite vai sendo interpenetrada
luz do dia aí, né, aos poucos, né? Não é como acender uma luz e já fica claro. Então há um processo. Nós vamos também nos despindo do nosso corpo material conforme progredimos, né? Essa é uma preocupação que nós não precisamos ter agora, porque vai demorar um tantinho para nós nos tornarmos espíritos puros, mas estamos em estudo e é sempre bom, já que os espíritos estavam respondendo a Kardec, ele aproveitou e perguntou, né? Vamos dar mais duas questões para acabar esse item. Agora, a 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Não é. Quando nós migramos, né, de um planeta para outro, nós trocamos de perispírito. É como se a gente estiver no Alasca e a gente vai para o Havaí, a gente troca de roupa, né? No Alasca está frio, a gente usa uma roupa lá no Havaí está quente, a gente usa outra roupa. Então, quando nós migramos para outro planeta, nós trocamos o perispírito, mas nós, espíritos, continuamos o mesmo. É só a roupagem, que é o perispírito, que vai ser adequada àquele planeta, né? Às condições daquele planeta. É por isso que em determinado ponto aqui fala assim, porque o nosso passado está gravado no nosso perispírito. Eu sempre corrijo isso, falo, não é no perispírito. Porque senão quando a gente trocasse o perispírito numa migração planetária, o passado ficava para trás, né? O passado está gravado em nós, espíritos. Tá? Não é nem no corpo físico e nem no corpo espiritual, que é o perispírito. É no espírito que está gravado todas as nossas memórias, todas as nossas conquistas, né? Nossa trajetória espiritual é no espírito. O perispírito é aonde se manifesta isso. E se estivermos encarnados, isso se manifesta também no corpo. Por exemplo, moralmente estamos doentes, isso gera lesões no nosso perispírito, e se estamos encarnados, isso gera doenças, não é? Simples assim. A última questão de hoje vai ser a questão 188, que aí já encerramos o item, né? Deixamos o outro item para a semana que vem. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou encontram-se no espaço universal sem estar ligados especialmente a um globo? Existem sim mundos para os espíritos puros, mas como eles são de alta envergadura, né? Jesus, por exemplo, eles não precisam ficar circunscritos a esse mundo, eles se deslocam, né, facilmente para qualquer lugar do universo, eles dominam toda essa técnica de locomoção e tudo mais. Portanto, eles têm uma morada, eles têm um local para ficar, mas eles se deslocam por todo o universo, eles têm acesso, né, a todos os lugares, coisa que nós, espíritos muito limitados, ainda não temos, mas os espíritos puros têm. Aí tem uma longa fala aqui, um comentário, né, do Kardec, falando que aqui no nosso sistema solar, a Terra é um dos planetas mais atrasados. Marte seria ainda mais atrasado, né, e que Júpiter seria talvez o mais com condições espirituais superiores aqui, tá? Fala que não é por estar mais perto do Sol, menos perto, não é por isso, né? São características aí do espírito. Poxa, mas as sondas espaciais chegaram a esses locais e não viram vida ali. Pois é, vejamos, nós estamos cercados de espíritos. Você aí, eu aqui, né? Estamos cercados de espíritos. Estamos conversando, possivelmente, né? Você não está vendo espíritos aqui comigo, ainda que eles estejam. Ou seja, o fato de nós não conseguirmos ver alguma coisa não quer dizer que elas não existam. Nós não vimos nós não conseguimos ver a olho nu o vírus que transmite a Covid, mas a gente sabe que ele existe, né? Então, essa ideia de que as sondas não viram vida ali não quer dizer que ela não existe. Encerramos a nossa aula por aqui. Um abraço a todos.